falando um pouco sobre engenharia de requisitos, que é o capítulo 4 do livro texto, do livro do Somerville. Então, nada mais justo que começar com as definições básicas de requisitos. Então, algumas definições bem básicas é o que é requisito. Na aula de engenharia de requisitos, espera-se começar com a definição de requisito. Então, eu peguei a definição que está no livro texto e defino o requisito como descrições de serviços fornecidos pelo sistema e restrições a esses serviços. Então, é tanto as funcionalidades do sistema, dos serviços fornecidos, quanto as restrições em cima desses serviços. Então, se é um sistema acadêmico, por exemplo, matricular aluno. Então, um requisito, um serviço fornecido. Matricular aluno no tempo de resposta no máximo 1 segundo. Restrição em cima da funcionalidade matricular aluno. Restrição também é requisito. E uma grande área na engenharia de software é justamente a área de engenharia de requisitos, que é essa área aí que procura descobrir, analisar e documentar e validar os requisitos. A gente vai ver hoje tanto requisitos, a parte mais conceitual, quanto a engenharia de requisitos, que é a parte mais de avaliação e descoberta e análise de requisitos. Para começar a explicar requisitos, uma forma que o livro texto usa que facilita o entendimento é entender que requisito pode ser visto de várias formas, pode ser visto em vários níveis, por várias pessoas diferentes. Então faz sentido você tentar documentar os requisitos, tendo em vista essas diferentes visões, essas diferentes pessoas que podem olhar para o documento de requisitos, olhar os requisitos. Essas diferentes pessoas que eu estou falando, por exemplo, o desenvolvedor, vai ter que implementar aqueles requisitos, então ele tem que entender os requisitos. Pode ser também o cliente, uma pessoa do cliente. Se é um sistema bancário, um gerente do banco, por exemplo, não entende quase nada de TI, não necessariamente entende TI, mas ele quer olhar o documento de requisitos para ver se aquilo atende o sistema que ele está comprando. Então, várias pessoas podem olhar para esse documento de requisitos com objetivos diferentes. Então, daí surge uma classificação básica, que é a classificação de requisitos de acordo com a visão, que são os requisitos de usuário e os requisitos de sistema. Qual que é a diferença? Quando você está falando de requisitos de usuário, tipicamente você está falando de uma linguagem mais acessível a pessoas que não são da área de TI. Por exemplo, os gerentes do cliente, os fornecedores do cliente, os usuários finais do sistema, que provavelmente não são da área de TI, não necessariamente são da área de TI, mas vão estar interessados no sistema e querem saber o que o sistema funciona. Então, a visão de requisitos de usuário é nesse nível mais abstrato, mais geral, onde você não fala muito da tecnologia, mas diz o que é o sistema para leigos em informática, leigos em computação no geral. Enquanto requisito de sistema já é o outro lado. Então, os requisitos de usuário, você está escrevendo os requisitos acessíveis para o cliente ou para pessoas mais leigas. Quando você fala requisito de sistema, você está escrevendo os requisitos pensando nos desenvolvedores, nos testadores, nos arquitetos de software, nos analistas. Então você já pode focar mais no que é realmente precisamente que vai ser implementado. Às vezes até já propondo parte da solução. Pode escrever, por exemplo, quando você está falando para o desenvolvedor, que vai ser escrito, por exemplo, em Java, para usar um banco de dados por trás. Talvez o banco de dados seja um Oracle. Então, essas coisas você pode falar para o desenvolvedor, que ele vai entender, mas se você falar para o usuário, o requisito do usuário, não vai contribuir muito, porque o usuário provavelmente não conhece as tecnologias associadas àquele sistema. Um slide para documentar um pouco do que eu falei, o requisito de usuário. Qual que é a filosofia geral? Você descrever as funções e as restrições do sistema de uma forma inteligível para o usuário, para o cliente, para uma pessoa que não é de TI. Geralmente você usa uma notação mais acessível, como textual mesmo, linguagem natural, ou algum diagrama mais simples, uma tabela, ou alguma coisa que não exige muito conhecimento em tecnologia. Então, linguagem acessível para esse público que você está escrevendo, que é o público dos requisitos do usuário. Sempre do ponto de vista do cliente, da empresa do cliente, quem está adquirindo o software. O requisito do sistema, como eu disse, é o outro lado. É quando você está escrevendo os requisitos pensando na equipe técnica, na sua equipe de desenvolvedores. Programadores, testadores, mantenedores, analistas, arquitetos, etc. Então, pessoas da área de TI, da área de software, aí você já pode ser mais detalhado, o que vai ser realmente o sistema, tentar ser o mais preciso possível. Então, o documento de requisito de sistema, quando você está escrevendo requisito de sistema, tem essa visão de que tenta ser mais padronizado, completo, consistente com o que vai ser implementado, porque se tiver ambiguidade, o seu programador pode implementar de uma maneira errada. Então, tem que ser mais preciso, removendo ambiguidades, para quando aquilo virar o software, ficar mais
tem uma maior chance de estar alinhado com o que realmente foi documentado ali no documento de requisitos. Tipicamente o requisito de sistema usado pela equipe de desenvolvimento, mas ele faz parte do contrato. Então, você também viu, chama atenção a isso no livro, que o requisito de sistema é mais completo. Então, ele faz parte do contrato também, o cliente vai ter acesso a ele e vai estar ali documentado o que vai ser o sistema. Mesmo que às vezes ele não entenda os detalhes da implementação, ele pode, por exemplo, procurar uma consultoria de uma outra empresa para verificar se o que está documentado ali realmente está consistente com o que ele espera. Então, faz parte do contrato justamente por ser essa descrição mais detalhada, mais consistente do sistema. Então tem a visão mais breve, vamos dizer assim, mais superficial, sem falar muito da tecnologia, para ficar fácil e acessível para o cliente entender. E tem a documentação mais detalhada, requisitos do sistema, que vai apoiar os desenvolvedores, mas também faz parte do contrato, é o termo legal ali do que vai ser o sistema no final das contas. Em documentos de requisito, principalmente quando se fala em requisito de usuário, se usa muita linguagem natural, ou uma variação da linguagem natural, ou alguns diagramas bem simples que são acessíveis ao usuário, ao cliente que está adquirindo o sistema. Só que a linguagem natural muitas vezes ela é ambígua, ela é problemática, você escreve achando que está claro aquilo ali, quando a pessoa lê ela interpreta de outra forma. Então tem aqui nesse slide só um exemplo para ilustrar isso, de que parece que é simples a linguagem natural, mas muitas vezes tem ambiguidades. Por exemplo, o que é ilustrado aí é uma escada rolante, tem duas plaquinhas, vamos dizer assim, duas mensagens para quem vai usar a escada rolante. A primeira diz: calçados devem ser usados, e a segunda diz: cachorros devem ser carregados. Então, apesar da construção ser a mesma, o deve aí está sendo usado com sentido diferente. Então, na primeira, calçados devem ser usados, quer dizer que é obrigatório você usar calçado. Você não pode subir na escada rolante sem ter calçado, por exemplo, né? Descalço. Então, o deve aí é uma obrigação. Para subir na escada rolante, para usar a escada rolante, ou subir ou descer, você tem que estar calçado. A segunda não é obrigação. Quer dizer, se você tiver cachorro, você vai carregar. Mas se você não tiver cachorro, você continua podendo subir na escada rolante. Então, apesar da construção ser a mesma, a primeira diz que você só pode fazer isso se você tiver, e a segunda diz que você pode fazer isso se você tiver ou não tiver, mas se você tiver, você tem que carregar. Se você tiver o cachorro, você tem que carregar. Você pode subir a escada rolante sem cachorro. É o segundo sentido aí, que não é o mesmo sentido do primeiro. Então, mostra esse problema aí com deve, muitas vezes palavras que causam problema, deve e pode, por exemplo. É bem discutido no livro essa questão de quando usar o deve e quando usar o pode. E chamar atenção se naquele lugar que você usou o deve, você realmente quer obrigar. Então, se você escreve no seu requisito, o relatório deve emitir senha, ou deve fornecer a senha para emitir o relatório. Então ali isso quer dizer uma obrigação. Se não tiver senha, não pode emitir aquele relatório. Então, tem que deixar bem claro no documento a obrigação ali do deve, se você usar o deve. E o pode, geralmente usado como opcional, uma coisa que você pode fazer ou não fazer, mas dependendo da linguagem natural pode dar o mesmo sentido de obrigação. Pode fornecer a senha para acessar o relatório. Algumas pessoas podem interpretar que a senha é requerida também. Então, usar de forma consistente o deve e o pode e tentar deixar claro se aquilo é uma obrigação ou não no documento de requisitos. Então, só para ilustrar aí um caso que a linguagem natural muitas vezes não é suficiente. Alguns problemas da linguagem natural discutidos no livro, vou só mencionar aqui rapidamente, mas no livro tem uma discussão mais detalhada de cada um. Por exemplo, falta de clareza. Então, muitas vezes é difícil ou é impreciso o texto que você escreveu. Então, você escreve, para quem escreveu aquele texto está claro, mas para quem lê não está claro. Então tem esse problema aí da falta de clareza. Muitas vezes o leitor não interpreta da mesma forma que quem escreveu. Um outro problema de linguagem natural, confusão de requisitos. Então às vezes você escreve uma sentença grande, muitas vezes é comum as pessoas escreverem sem usar muita pontuação, usando vírgula, e vai concatenando várias coisas, e aí tem vários requisitos ali e os requisitos se confundem. Então a confusão de requisitos você às vezes misturam várias funcionalidades com várias restrições na mesma frase ali, na mesma sentença, e fica complicado, dificulta aí o entendimento, contribui para a falta de clareza do requisito, essa questão de você às vezes mistura, confunde vários requisitos numa sentença só. A terceira, que também é associada aos dois anteriores, é a fusão de requisitos. É você fundir dois requisitos numa mesma sentença. Você ao mesmo tempo que falando da funcionalidade, por exemplo, emitir relatório,
você está falando de questão de desempenho. Emitir relatório no máximo 1 segundo, tempo de resposta. Às vezes confunde, faz a função aí com segurança. Para emitir o relatório tem que prover a senha e o tempo de resposta é no máximo 1 segundo. Então você começa a misturar várias coisas e a fusão de requisitos nesse sentido. Você pode expressar várias coisas juntas que também contribui para a confusão de requisitos e para a falta de clareza no texto. São problemas clássicos quando você usa a linguagem natural para documentar o que é o sistema. Então, já que tem esses problemas em linguagem natural, o que a gente pode fazer? Então, tem algumas diretrizes. Então, o livro discute, na verdade são 5 ou 6, eu coloquei aqui no slide 4, algumas diretrizes do tipo, você sabe que linguagem natural é ambígua, é confuso, falta clareza, mas você não tem muita opção, já que você quer ser acessível ao cliente, ao usuário, você está documentando requisitos de usuário, quer ser acessível a pessoas leigas. Então, não tem muito como fugir da linguagem natural, ou de notações mais simples. Então você pode tentar melhorar a sua linguagem natural no sentido de tentar usar uma padronização, tentar ser mais claro possível. Eu tenho algumas diretrizes aí para facilitar a escrita em linguagem natural, seguindo algumas regrinhas. Então, por exemplo, sempre usar um formato padrão, que aí quem está lendo os seus requisitos, o cliente, por exemplo, vai se acostumar àquele formato. Então, em vez de ficar alternando entre voz passiva, voz ativa, entre construções longas e construções curtas, tentar usar um formato, tipicamente sentenças curtas, e na voz ativa, que é mais fácil de você ser claro. Então, algumas diretrizes nessa linha de usar um formato claro, que geralmente são sentenças curtas, voz ativa, que fica mais fácil de entender. Então, sujeito, verbo e objeto, se for necessário. Usar o deve e o pode consistentemente, então ser consistente e usar formas simples. Então, se você usar o deve, sempre usar deve para obrigação. Se você usar o pode, sempre usar pode para possibilidade, opção. Então, ser consistente nessa forma, que às vezes no dia a dia, na linguagem coloquial, você pode usar o pode, pode usar o deve e não tanto faz. No contexto, às vezes, da conversa, as pessoas entendem se aquilo é uma obrigação ou não. Mas quando você escreve, tentar ser menos ambíguo, para ser mais preciso em quando você vai usar um e quando você vai usar o outro. Outra artifício, outra diretriz é usar destaque, então, por exemplo, negrito, sublinhado, itálico, para aquele ponto que você quer chamar a atenção. Então, esse artifício é de linguagem escrita para chamar a atenção do leitor para aquele ponto que é uma parte importante. Você pode, por exemplo, usar negrito para coisas que são obrigatórias do sistema. Você quer chamar a atenção que ali é obrigatório. Outra diretriz é já lembrar que você está conversando, às vezes você está comunicando com o cliente ou com usuários finais, então evitar jargões de informática, principalmente no requisito de usuário, que é os requisitos que o usuário vai ler. O requisito de sistema é menos problemático porque você está escrevendo focando no desenvolvedor, mas ainda assim é bom evitar um pouco o excesso de jargões de informática, pensando que o documento de requisito tipicamente para você descrever o problema do cliente. Você não precisa se preocupar tanto com a solução ainda. Você pode até dar algumas dicas de solução, mas no mundo de requisitos, na engenharia de requisitos, tem esse conceito que requisito é o problema do cliente. Então, você escrever o problema do cliente, você não precisa falar da solução, da tecnologia. Muitas vezes você fala porque é difícil você explicar o problema sem usar o vocabulário que você está acostumado no seu mundo de TI, mas evitar um pouco o uso de jargões de informática. Então, dessas diretrizes e outras que tem no livro, que são adotadas na engenharia de requisitos, tem a noção de linguagem estruturada. Seria linguagem natural com restrições, com regras. Você não vai escrever do jeito que você quiser. Você vai seguir as regrinhas, as diretrizes de redação, que é o que seria a definição de linguagem estruturada. Então, você escrever uma linguagem acessível ao cliente, mas seguindo diretrizes, seguindo regras, e com isso você tem uma linguagem limitada, que não dá tanta liberdade uma linguagem natural, mas por outro lado evita um pouco a ambiguidade, a falta de clareza no seu texto. Um texto mais simples, mais fácil de entender. Algumas vantagens disso, você usar essa linguagem mais estruturada, ao invés de usar uma linguagem aberta, uma linguagem natural ampla. Questão de manter essa facilidade de comunicação. Então, da mesma forma que a linguagem natural, a linguagem estruturada também permite a comunicação facilitada. O seu cliente vai ler e vai entender o que você quer dizer com os requisitos. Então, uma vantagem é que mantém essa facilidade de comunicação. Outra vantagem, dá um certo grau de uniformidade ao texto.
Então, sempre usando as construções da mesma forma, talvez não fique aquele texto gostoso de ler como um romance, como um livro da literatura, mas é um livro, mas é um texto mais preciso. Então, não é objetivo você escrever um texto charmoso, vamos dizer assim. O objetivo é você escrever um texto preciso e claro. Então, ele perde um pouco do charme, mas ganha em precisão, e você sempre escrever as construções da mesma forma, mesmo que seja repetitivo. Tipo, sempre você deve falar, o usuário deve fornecer senha, o usuário deve clicar aqui, o usuário deve emitir o relatório. Então você fica meio repetitivo. A palavra usuário talvez apareça várias vezes, mas não tem problema. Perde um pouco do charme, como eu disse, do texto, mas ganha em você deixar claro que é sempre o usuário. Se tem algum momento que não é o administrador, você vai mudar. Não é o usuário que emite o relatório, o administrador define a senha, por exemplo. Uma outra vantagem é a questão de facilitar a adoção de formulários, por exemplo, ao preenchimento, facilita um pouco a automação. Você pode, por exemplo, usar formulários mais padronizados para escrever os requisitos, em alguns casos até automatizar, ou na verificação, para verificar se as construções estão adequadas, ou facilitar a questão de highlight, ou facilitar mesmo a questão de seleção. Às vezes você não precisa escrever o usuário toda hora, simplesmente seleciona no combo box ali no formulário online a opção usuário. Ou se for no formulário de papel também pode ter a opção lá para você marcar em alguns casos. Então facilita esse uso de formulário e algum grau de automatização, seja na avaliação, na validação dos requisitos, ou seja na própria escrita dos requisitos. Eu já falei um pouquinho, mas só para voltar nisso aqui, que é um conceito importante, é que requisitos é o problema, projeto é a solução. Então esse slide eu coloquei justamente para lembrar isso. Requisitos você tem que se preocupar em dizer o que o sistema vai fazer, o que é o problema do cliente, o que você quer resolver do problema do cliente, enquanto o projeto diz o como. Então os requisitos não tem que se preocupar com como fazer. Apesar de ser um conceito simples, na prática isso não é tão fácil de evitar. Então, como eu disse também, apesar de ser claro do ponto de vista teórico que requisito é o problema, não deve dizer o como, quando você vai escrever, muitas vezes você diz um pouco do como, e isso é normal, as empresas fazem isso e aceitam que pelas situações, pela complexidade do projeto, às vezes você tem que falar um pouco da tecnologia, tem que falar um pouco do como também. Então eu queria destacar nesse slide também, que é a discussão do livro, que o objetivo é dizer o quê. Então você pode dizer algumas coisas de projeto, porque, por exemplo, às vezes quer dizer que um sistema vai cooperar com outro sistema, então você tem que falar um pouco do outro sistema, vai se comunicar, por exemplo, via rede. Você está falando da tecnologia que a rede vai ser usada. Se tem um protocolo, às vezes o requisito você já fala, o requisito que está sendo desenvolvido vai integrar com o sistema tal via protocolo XYZ. Então, às vezes você tem que falar um pouco da tecnologia, porque faz parte de deixar claro as coisas, você dizer um pouco da tecnologia também. Ou porque vai integrar com outro sistema, ou porque tem alguma arquitetura que é específica daquela empresa, da sua empresa. Por exemplo, a empresa a gente sempre adota determinado framework que usa a arquitetura MVC. Então você já coloca lá, considerando a arquitetura MVC, essas funcionalidades vão estar aqui. Então já é natural, porque às vezes a sua empresa adota esse tipo de arquitetura, e aí você acaba falando da tecnologia que seria a arquitetura que você está usando, por exemplo. Tem outras coisas que acabam te obrigando a falar um pouco da tecnologia também, mesmo quando você está documentando requisitos. Essa parte inicial, definição de requisito, o que é requisito de usuário, o que é requisito de sistema, está lá no início do capítulo 4. Vai um pouquinho até o meio do capítulo, que é a seção 4.3.